Você sabia que os machos podem ajustar a quantidade de esperma e mesmo a quantidade de fluido seminal em cada ejaculação? Vem entender como a complexa disputa evolutiva entre machos moldou a evolução do esperma e as suas particularidades. E como um macho pode aproveitar do esperma de outro macho para gastar menos energia. Tudo dependendo da sua posição social. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Lembrando que esse já é o 6º vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos explorando mais sobre a evolução do esperma, do espermatozoide, suas muitas peculiaridades e particularidades. Você ficou curioso em conhecer mais sobre esse tema? Eu vou deixar indicado aqui essa série de vídeos que ficou bem legal. A seleção sexual, ela age nos machos de diferentes formas. Ela age antes da cópula, porque os machos eles diferem na sua capacidade de ter acesso às fêmeas férteis. Mas ela também age após a cópula. Isso, dentro do trato reprodutivo feminino, acontece quando o esperma de 2 ou mais machos competem para fertilizar o óvulo, uma circunstância chamada de competição espermática. Como acontece a competição de espermatozoides, a capacidade de fertilização de uma ejaculação determina o sucesso reprodutivo de um macho. Assim, a seleção ela age sobre diversos traços do sêmen, por exemplo, na velocidade do espermatozoide, na proporção de espermatozoides, nas proteínas e fluidos seminais e também na água presente no esperma. Esses componentes geralmente são referidos como definidores da qualidade do sêmen, que irão maximizar o sucesso da fertilização. E aí vamos entrar na condição física do macho e na qualidade do esperma. A condição física e até o estado de saúde do macho podem influenciar a composição do sêmen. Isso pode acontecer tanto diretamente quanto por meio da capacidade do macho de investir em componentes do sêmen de diferentes formas, porque alguns são mais caros metabolicamente e outros são mais baratos. O macho pode agir também nessa manipulação do sêmen de forma indireta, por meio dos efeitos nas futuras oportunidades de acasalamento que ele vai ter com as fêmeas, porque nos seus compostos que estão presentes no sêmen, eles influenciam a receptividade das fêmeas. E também eles agem, os compostos do sêmen, no nível de competição do esperma com outros machos. Em geral, machos de excelente condição de saúde e genética produzem ejaculados enriquecidos em componentes que são mais caros de serem produzidos ou de serem armazenados. E eles fazem isso quando o aumento do investimento nesses componentes produz retornos para o seu sucesso reprodutivo. A relação entre o status social do macho e a qualidade do seu esperma pode variar dependendo de como acontece a dominação social dentro daquele grupo. E isso também acaba influenciando as oportunidades de acasalamento daquele macho. É esperado que os machos que sejam socialmente dominantes, que geralmente são eles que vão ter mais acessos e oportunidade de reprodução, produzam ejaculações melhores, superiores. E vamos entrar agora nas características do fluido seminal. O fluido seminal contém substâncias que diminuem a receptividade feminina, aumentam a taxa de ovoposição, que é a capacidade de colocar os ovos, e formam também plugs de acasalamento. Lembra que nós já falamos sobre a formação dos plugs de acasalamento e a sua importância evolutiva lá nesse vídeo que eu vou deixar indicado aqui, que foi o nosso 2º vídeo dessa série. Confere lá que ficou bem legal para você entender mais sobre como funcionam esses plugs. E os machos, eles são capazes de ajustar essa quantidade de fluido seminal em resposta a como ele percebe a competição de espermatozoides que ele vai ter que sofrer. Alguns estudos mostraram recentemente que os fluidos seminais podem desempenhar um papel mais direto na competição de espermatozoides, afetando o desempenho do esperma de machos rivais. De fato, em formigas que têm muitos acasalamentos e nas abelhas, o fluido seminal incapacita o espermatozoide de machos rivais, enquanto que em outros insetos, o fluido seminal
também pode melhorar a sobrevivência do próprio espermatozoide e de outros espermatozoides de outros machos que entrarem em contato com aquele fluido seminal. Uma quantidade substancial de pesquisa documenta a influência de diferentes componentes dos fluidos seminais no estímulo à capacitação do espermatozoide, que lembra que nós já falamos lá nos nossos vídeos sobre como o espermatozoide, e quando ele sai do canal, né, do macho, ele não está plenamente apto a fertilizar, ele tem que passar por um processo de capacitação. Então, é isso que acaba sendo afetado também pelos componentes do fluido seminal. Acaba também melhorando a velocidade e a viabilidade do espermatozoide e fornecem também nutrição a eles, particularmente em mamíferos e insetos. Além disso, uma variação dentro da espécie na composição do fluido seminal em relação ao tanto de ejaculado também foi proposto de ocorrer em aves, onde o fluido presente no esperma dos machos que são dominantes, que eles produzem uma grande quantidade de ejaculação, isso é visto para aumentar a velocidade do espermatozoide, enquanto que os ejaculados em menores quantidades, que são liberados pelos machos que são subalternos, diminui a velocidade do espermatozoide de outros machos. Embora pouco se saiba sobre os cursos metabólicos dos componentes do sêmen, um estudo bem interessante foi desenvolvido com os Simex lectulares. A ideia base desse estudo era saber qual o componente do sêmen era mais caro de ser produzido, o espermatozoide ou o fluido seminal. O estudo primeiramente estabeleceu os estoques mínimos de espermatozoides em cada ejaculação e também do fluido seminal, que os percevejos precisam para poderem acasalar. E em seguida eles examinaram como ambos os componentes, espermatozoide e fluido seminal, se esgotaram conforme o macho vai tendo sucessivos acasalamentos. Quem acaba primeiro? Espermatozoide ou o fluido seminal? O fluido seminal limitava a reprodução, as chances daquele animal conseguir acasalar de novo antes que os espermatozoides acabassem, sugerindo que o fluido seminal ele é mais caro de ser produzido do que o espermatozoide. Esse estudo destaca a dificuldade de usar apenas taxa de reposição para avaliar esses custos metabólicos, porque os machos reabastecem o fluido seminal mais rápido do que os espermatozoides. Pense no tempo muito maior que leva para produzir um espermatozoide, mas o corpo ele não consegue repor o fluido seminal rápido o suficiente para compensar a grande transferência que acontece de fluido seminal a cada vez que o macho ejacula. Evidências indiretas no caso das Drosophila melanogaster e das moscas Cystodiopsis daumani também são consistentes em que acontece uma queda muito mais rápida do fluido seminal do que do espermatozoide. E em outros insetos, os ejaculados se esgotam de outros componentes, como de lipídios ou de proteínas, aquelas proteínas que ocupam múltiplas funções, que nós já explicamos nos nossos vídeos anteriores. Essas proteínas às vezes acabam mais rápido do que o fluido seminal quando o macho acaba copulando várias vezes. Nas mariposas machos da espécie Coristoneura rosaceana, elas transferem menos da substância, que é uma proteína, que induz a fêmea a ela não querer mais acasalar, após aquele macho já ter feito uma cópula com aquela fêmea. Enquanto que os machos que estão fazendo essa cópula pela primeira vez, eles transferem uma quantidade maior dessa proteína, sugerindo que essas proteínas são caras de ser produzidas. Dados adicionais sobre as taxas de como os componentes do sêmen vão decaindo conforme as cópulas vão acontecendo, ainda são mais necessárias para se entender melhor. Faltam ainda, principalmente, estudos para que nós possamos entender como funciona a relação dos custos dos componentes do esperma versus a sua função, a função de cada um desses componentes. Os dados sobre as taxas de queda, a diminuição na produção e o enriquecimento, que é o aumento na produção dos componentes do sêmen, também são muito importantes.
Esses dados são vitais para que nós possamos entender quais componentes os machos podem alterar rapidamente em resposta a alguma mudança que acontece no ambiente na qual eles estão. Por exemplo, se é a primeira cópula, se é a segunda, se a fêmea já copulou várias vezes, se ele vai ser o primeiro, ou se ele vai ser o quinto, o sexto, o sétimo, se ele é dominante, se ele é subalterno. Essas alterações todas podem alterar a composição do esperma. Podemos pensar que, por exemplo, a espermatogênese ela pode levar dias ou semanas para acontecer, dependendo do comprimento do espermatozoide. Enquanto que o macho consegue repor de forma muito mais rápida aqueles componentes do esperma que não são o espermatozoide. Porque o esperma, quando ele está lá no epidídimo, ele tem que fazer, por exemplo, passar por todos esses processos, pensando aqui no caso humano, né? Tem que passar da espermatogônia para espermatócito primário, para depois espermatócito secundário, para depois uma espermátide, para depois formar um espermatozoide. Ele vai passando por esse processo tudo até ele ser formado, então demora um tempo. Os machos que têm uma condição mais baixa de saúde, geralmente eles transferem ejaculados com um teor de água muito alto. Isso é consistente com a ideia de que a água ela é um componente da ejaculação de baixo custo nos ambientes que não são áridos. Porque se o animal vive num ambiente árido, ele não pode encher de água o esperma porque não tem água, né? Mas nos ambientes que não são áridos, a água pode ser usada em abundância no esperma. Embora os machos em boas condições possam investir em números maiores de ejaculações, uma melhor condição masculina, geralmente ela vai aumentar o sucesso do acasalamento e comumente a do próprio esperma também. Já os machos que estão em condições não tão boas, com menos oportunidades de acasalamento, eles podem transferir uma quantidade maior de componentes mais caros do ejaculado em cada acasalamento, se comparados com os machos que têm uma condição muito boa. Porque pensa, se o macho que ele tem uma situação de domínio, se ele é dominante, ele pode copular várias vezes. Então o esperma dele não precisa ser tão rico em tantas substâncias caras para ele, porque ele pode copular várias vezes. Enquanto que o macho que não tem, que é subalterno, por exemplo, ele tem menos chances de acasalar. Então ele precisa produzir um esperma de excelente qualidade para que ele consiga fertilizar a fêmea, porque essas oportunidades de acasalamento são menores. A condição masculina também pode influenciar a composição do ejaculado, modulando a competição do esperma. Por exemplo, machos que têm uma baixa condição física, eles enfrentam maior competição de ejaculação se as suas parceiras discriminarem os seus espermatozoides. Como nós conversamos aqui no nosso vídeo, que eu vou deixar indicado aqui, sobre as galinhas. Porque as galinhas elas podem descartar a espermatozoide dos machos que são subalternos logo após o seu acasalamento. A teoria prevê que isso deve levar os machos de baixa condição a investir mais em espermatozoides e menos em componentes ejaculados que melhoram a fecundidade da fêmea. Porque esses componentes do ejaculado que melhoram a fecundidade da fêmea já estará no macho que tem a melhor condição. Então ele pega meio que carona, né? Consistente com essa previsão, as joaninhas machos das Adalias bipunctata, em más condições nutricionais, elas transferem ejaculados menores que, no entanto, contêm mais espermatozoides em comparação com os machos em boas condições que transferem ejaculados em maior quantidade, mas em menor quantidade de espermatozoides. Um estudo fornece evidências intrigantes de que a idade masculina e a experiência de acasalamento também afetam a composição do ejaculado, no caso das Drosophila melanogaster. À medida que os machos envelhecem e eles acumulam vários acasalamentos ao longo dessa vida, as células secundárias das glândulas acessórias, que são essas estruturas que vocês veem aqui esquematizado aqui só para vocês comparar, que eu achei isso interessante. Daqui tem o sistema reprodutor de uma Drosophila, que aqui vocês veem os testes, né, os testículos, que seriam os testículos dela.
para vocês terem a comparação do que seria o testículo humano. E aqui estão as glândulas acessórias da drosófila. Então, ali dessas glândulas acessórias, ali é que as células secundárias, elas vão se soltar. Elas vão se soltar e elas podem migrar ao longo do epitélio e acabar caindo na ejaculação também. E aqui nós temos essa representação muito bonita das áreas onde estão da região da glândula acessória, essas células. Que aqui vocês veem também como elas são, tanto das células principais quanto das células secundárias. Notavelmente, os machos que já acumulam experiências, eles transferem essas células secundárias das glândulas acessórias para as fêmeas no seu ejaculado, demonstrando uma mudança na composição do sêmen. Enquanto que os machos jovens e virgens, eles que ainda não acasalou, né? Eles não transferem essas células. A competição de espermatozoides, pelo que nós podemos ver aqui nesse vídeo, ela é generalizada e uma poderosa força evolutiva que molda o comportamento masculino, a morfologia e a fisiologia. E é bastante interessante, nós podemos entender melhor sobre como esses comportamentos, sobre como essas particularidades evolutivas do esperma e dos machos funcionam. E eu vou deixar indicado aqui para vocês esse vídeo na qual eu falei também sobre como os machos podem explorar também algumas outras características do esperma de outros machos. E também vou deixar indicada a série de vídeos muito legal sobre espermatozoides para vocês poderem conferir. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!